Olá, estamos começando mais um vídeo dos retratos regionais de cenário econômico, um serviço do Sistema Firjan que traz análise da economia mundial, brasileira e das regiões fluminenses. Nesse vídeo nós vamos falar da região Centro-Sul, que no recorte do Sistema Firjan traz 8 municípios: Areal, Comendador Levi Gasparian, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Pati do Alferes, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia e Três Rios. Comigo aqui, o economista Jonatas Goulart, do Sistema Firjan. Olá! Falando especificamente sobre a conjuntura econômica internacional, nesse primeiro trimestre nós tivemos alguns eventos que influenciaram de maneira significativamente a economia mundial e a economia brasileira. A gente pode colocar especificamente 3 pontos. E esses pontos eles são ilustrados também pela capa dessa revista, da revista The Economist, que nós trouxemos para essa apresentação. Primeiro, falar sobre a elevação das medidas protecionistas americanas, também falar sobre as tensões geopolíticas, ou seja, tudo isso tem interferido bastante sobre a taxa de câmbio brasileira, e também a incerteza sobre a política econômica americana. Esses 3 fatores têm influenciado, sobretudo, as relações econômicas internacionais e influenciado também a taxa de câmbio brasileira. Internamente, o que nós temos? Nós temos um ambiente onde as reformas econômicas não avançaram e a gente também tem um aumento da incerteza política. Essas 2 variáveis associadas, elas também acabam interferindo também nos resultados econômicos que a gente observou no primeiro trimestre. O que a gente consegue falar, então, a influência disso tudo na economia brasileira? O primeiro impacto que a gente pode mostrar aqui é sobre a taxa de câmbio. E o slide que a gente está trazendo aqui, ele mostra exatamente isso, a influência dessas variáveis sobre a taxa de câmbio brasileira, que no início do ano, mais ou menos em janeiro, estava por volta de 3,13 e agora já ultrapassou a taxa de 3,40. O que a gente consegue observar? O que tem influenciado a taxa de câmbio brasileira nesse primeiro trimestre? A gente pode dizer diretamente que é influenciado pelo aumento do risco país, ou seja, a percepção de risco da economia brasileira, e também na perspectiva de aumento da taxa de juros americana, que isso influenciou sobretudo a taxa de câmbio brasileira nas últimas semanas. Então a gente já observa essas influências sobre a taxa de câmbio brasileira nesse trimestre, e para o final do ano a nossa perspectiva é que a taxa de câmbio chegue próximo de 3,42, 3,40. O cenário que nós temos é um cenário de incerteza política ao longo do ano, e é um cenário que isso vai influenciar bastante para a alta volatilidade da taxa de câmbio. E o impacto que a gente tem observado também desse cenário político, dessa incerteza econômica, isso é captado diretamente pelo indicador de incerteza da economia, que, se a gente observar no gráfico, desde fevereiro até abril, ele aumentou em relação ao que nós víamos no final de 2017. Então a gente tem um cenário econômico mais incerto nesse primeiro trimestre. O próximo slide ele vai falar também dessa influência da incerteza econômica sobre a expectativa de crescimento da economia. Então a gente observa que a expectativa do mercado para o crescimento do PIB ela tem caído semana após semana desde o início do ano, o que acaba refletindo também esse aumento da incerteza política, da incerteza econômica. O Sistema Firjan tem uma expectativa de crescimento para a economia brasileira por volta de 2,8%. É um cenário que ele mescla uma expectativa de recuperação mais lenta da atividade econômica. Para o Rio de Janeiro, a perspectiva é de um crescimento por volta de 1,9%, ou seja, mostrando que o Rio de Janeiro ainda sofre mais os efeitos dessa crise econômica quando comparado com a economia brasileira. E no próximo slide, a gente mostra também o impacto dessa atividade econômica, desse cenário econômico, sobre o setor de serviços. Quando a gente compara com o que nós observávamos no início do ano passado, a gente tem um início de ano mais fraco. Então a gente observa ali, tanto em janeiro como em fevereiro de 2018, a gente percebe um crescimento mais fraco no acumulado do ano do setor de serviço, ou seja, a gente tem uma frustração na expectativa de crescimento da atividade de serviços. E quando a gente olha para a economia do Rio, na economia fluminense, ainda observamos queda e uma recuperação lenta desse setor. Um setor que é extremamente dependente da economia local, da economia doméstica e da renda doméstica dentro do estado do Rio, que de fato tem sofrido bastante com a crise econômica, mais do que a gente observa no restante do país.
O próximo slide ele vai mostrar o setor de comércio. O setor de comércio, o que ele consegue revelar para a gente? A gente percebe que o Rio de Janeiro tem sofrido mais do que o Brasil com essa queda da atividade econômica. Enquanto a gente já observa o Brasil mostrando um crescimento econômico mais forte, o Rio de Janeiro ainda sofre de maneira mais intensa a queda do comércio. Mas é importante a gente observar também que no Brasil a expectativa de crescimento está, na realidade, o crescimento está abaixo do que a gente observava, do que a gente esperava no início do ano. Então a gente já percebe ali, em fevereiro de 2018, uma queda em relação ao que nós tínhamos em janeiro. Então a gente observa também uma frustração no crescimento do comércio no Brasil, e no Rio de Janeiro essa frustração é ainda mais forte. Quando a gente vai falar da indústria, falando especificamente da indústria brasileira, a gente percebe que o setor industrial, ele tem aproveitado um crescimento mais forte, influenciado também pelo crescimento econômico internacional, que no início do ano, apesar de a gente ter um cenário ainda em dúvida, ele ainda continuou absorvendo a produção industrial brasileira. E quando a gente vai olhar para a economia fluminense, que é o próximo slide, a gente vê um cenário parecido. Então, a indústria fluminense também, que é bastante voltada para o comércio internacional, ela tem aproveitado ainda esse setor externo ainda benigno para a economia brasileira. E o que a gente ainda pode destacar, que é um cenário bastante relevante, está em linha com o que a gente tem observado no cenário político brasileiro. O próximo slide ele fala sobre o índice de confiança do empresário industrial. E o índice de confiança do empresário industrial ele caiu tanto no Brasil como no Rio de Janeiro, no dado mais recente, que foi o dado de abril. Ou seja, no final de 2017 nós tínhamos uma expectativa de um crescimento econômico mais forte, mas sem uma recuperação da atividade econômica e com um cenário econômico internacional ainda incerto. Então a gente percebe que o empresário industrial, tanto brasileiro como fluminense, acabaram reduzindo sua confiança, e o que a gente tem observado isso também nos dados de atividade econômica. Então, em resumo, o que nós temos? Nós temos um cenário econômico internacional ainda mostrando uma dúvida sobre a pujança do crescimento comparado com o que nós tínhamos no final de 2017, e nós temos um cenário político ainda incerto e um cenário onde as reformas prometidas não foram aprovadas. Então isso acaba influenciando a atividade econômica e refletindo também sobre a confiança do empresário industrial. E agora, para falar do cenário econômico regional, o William Figueiredo. Agora nós vamos falar da conjuntura econômica da região centro-sul do estado. E o primeiro indicador vai ser a sondagem industrial. A sondagem é uma pesquisa realizada pelo Sistema Fijan, em que ela ouve mais de 400 empresários. E ela mostra se o volume de produção da atividade industrial está crescendo e como estão as condições financeiras. Mas na frente nós vamos ver também quais são as expectativas dos empresários para os próximos meses. Em relação à atividade industrial, a produção da região Centro-Sul cresceu no último indicador do mês de março. E a gente vai observar esses dados impactando à frente o mercado de trabalho com contratações. Por outro lado, as condições financeiras ainda não são atraentes, uma vez que a região Centro-Sul vem de muitos anos, assim como o estado, de baixa atividade econômica. Hoje, a maior dificuldade na região Centro-Sul, na indústria local, é de acesso ao crédito e de margem de lucro. O mercado de trabalho, com esse aumento de produção, ele voltou a contratar. E a região Centro-Sul foi a segunda região do estado do Rio de Janeiro que mais abriu postos na indústria neste primeiro trimestre. Foram quase 400 postos de trabalho abertos, sendo que mais de 260 na indústria de transformação. Os principais setores que contrataram foram bebidas, produtos de metal, borracha e plástico. O setor de construção também voltou a abrir vagas e construir. Isso é um indicador muito importante, uma vez que a cadeia da indústria da construção ela é bastante extensa e vai dinamizar outros setores, como, por exemplo, minerais não metálicos, que são os insumos da construção, a parte de metalurgia, a parte de vidros, né? E toda a área de serviços que atende a essa indústria.
É importante destacar também que a conjuntura dos setores de comércio e serviço continua fechando postos de trabalho. Ou seja, a economia local ainda não se sente segura, né, os empresários locais, para voltarem a contratar. Você primeiro vê uma retomada da atividade na indústria, que consegue produzir e entregar esses produtos tanto do local, mas também para fora do estado e até para fora do país, e não vê esse mesmo dinamismo no comércio e serviço, que dependem muito da conjuntura econômica local. Nesse slide, a gente vai observar como é que é a trajetória para a retomada do crescimento, né? Primeiro vem a retomada da confiança, que já foi aqui apresentada através do ICEI, né? A indústria voltou a produzir, e a gente viu isso tanto na sondagem industrial quanto no indicador da PIM do IBGE. Comércio e serviço ainda não retornam. Por quê? Porque depende da conjuntura local e a economia do Rio de Janeiro tem uma projeção de crescimento menor do que a economia brasileira, né? O mercado de trabalho do Rio de Janeiro ainda tem um saldo negativo, né? O resultado positivo da região de Três Rios na indústria é para se destacar, né? Toda a região Centro-Sul. E as condições financeiras, tanto das empresas e das famílias, por essa baixa empregabilidade e por essa dificuldade que as empresas têm ainda em termos financeiros, não permitem as empresas a voltarem a investir. E é só aí a partir dos investimentos que nós vamos voltar a ter um mercado de trabalho mais dinâmico e assim também um comércio e serviço mais dinâmico. Então a gente vai observar no indicador de expectativa da sondagem industrial, que é esse slide que nós trazemos agora, é que, apesar das expectativas na região Centro-Sul e no estado do Rio de Janeiro serem positivas para a demanda de produtos para os próximos trimestres, essa expectativa em nível nacional ela é maior. Então a gente tem sim uma mensagem positiva de que a indústria espera voltar a produzir, espera uma maior demanda por produtos e assim uma maior demanda por compra de matérias-primas para produzir esse produto, então dinamizando toda a sua cadeia, mas esses indicadores no estado do Rio e na região ainda são menores do que a média brasileira. É importante destacar também que o indicador de expectativa de número de empregados e de investimento estão abaixo de 50 pontos. Ou seja, não é neste primeiro momento, neste próximo semestre, que os empresários da região Centro-Sul, da indústria especificamente, estão pensando em voltar a fazer maiores contratações. Eles continuam postergando essa decisão, até porque contratar no Brasil ainda é caro, para um segundo momento. Primeiramente, eles vão retomar a sua capacidade produtiva a partir da maior utilização da capacidade instalada, para no segundo momento contratar e assim só no terceiro momento, provavelmente só a partir de 2019, voltar a fazer mais investimentos. Agradeço a sua atenção e convido você a assistir os vídeos das outras regionais aqui no canal do YouTube do Sistema Fijan. Convido você também para estar conosco na próxima edição dos Retratos Regionais Cenário Econômico, que acontecerá no mês de agosto. Até lá!